Salve Maria, Bruna. Eu não sei se você entende que esse vídeo é uma distorção do que eu disse numa resposta aos Diamonds, foi um ano atrás, um ano e alguns meses atrás, quando eu falei que, assim como Martim Lutero disse que o homem se justifica somente pela fé, né, os Diamonds dizem, fora da igreja não há absolutamente salvação. Essa afirmação, essa frase a mais, quando a fórmula da igreja é simplesmente o homem é justificado pela fé, e fora da igreja não há salvação, ela não é para manter o mesmo significado ou para ressaltar alguma coisa, mas ela existe simplesmente para introduzir uma heresia. Assim fez Lutero e assim fez o Pedro Diamond. E de fato uma heresia, porque foi condenado pelo Santo Ofício. É a doutrina do Padre Fini, que é a que ele segue, que nega a realidade do batismo de desejo e do batismo de sangue, que é evidente que não são batismos no sentido próprio da palavra, como um sacramento, mas são maneiras de suprir o batismo, que a igreja acredita realmente que acontece, né, sobre o efeito de remissão dos pecados. A pessoa se salva de fato pelo desejo do batismo e pelo derramar o sangue por Cristo. Aí se atenção àqueles versículos que Nosso Senhor diz que aquele que me ama eu amo, e também aquele outro onde Nosso Senhor fala que aquele que der testemunho de mim perante os homens, eu darei testemunho perante eles diante do meu Pai. E a liturgia romana e várias outras fontes, os padres da igreja, não é? Os grandes e mais ilustres teólogos da igreja também, como São Tomás de Aquino e Santo Afonso de Ligório, todos eles afirmam que é de fé que nós devemos acreditar no batismo de sangue e de desejo. Fora o Papa Inocêncio II também, que afirma isso, numa carta, resposta a uma pergunta que lhe fizeram, a um documento magisterial, e também o Concílio de Trento, na seção sexta, que também afirma que o batismo ou o voto dele, né, et voto eius, né, ou o desejo dele, a gente poderia traduzir, não é? É suficiente, né, para a salvação. Está na seção sexta, que é justamente a parte do Concílio de Trento que fala sobre a salvação, sobre a justificação, que era a grande querela com os protestantes na época principal, não é? E essa é a doutrina também do Catecismo Romano, essa é a doutrina do Catecismo de São Pio X, e esse pessoal que rejeita isso não segue a doutrina da igreja, a doutrina comum da igreja, que a igreja transmitia tranquilamente, até que eles apareceram e começaram a inovar. Inovar, e tanto é uma inovação esse negócio, essa afirmação de que o batismo de desejo de sangue seja uma heresia, que jamais houve uma condenação do magistério a esse pensamento. Jamais. Santo Ambrósio ensinou isso, não teve problema. A gente já vê o batismo de sangue em Tertuliano e em São Cipriano de Cartago também, os primeiros padres latinos. Não teve problema. Não teve problema por causa disso. Depois, Santo Agostinho ensinou isso, não teve problema. São Tomás, o grande São Tomás, ensinou isso e não teve problema. Não houve nenhuma condenação, nenhuma advertência, nada. E muitos outros, né? Santo Afonso de Ligório, São Roberto Bellarmino, né? E os manuais de teologia moral, de teologia dogmática, os livros de instrução popular também, catecismos, esses que são mais detalhados, evidentemente, não é? E outros manuais também para a formação dos leigos. Tudo isso, tanto coisas que são mais estritamente para sacerdotes, quanto que são reservados para leigos, ensinam essa doutrina. E a igreja nunca condenou essa doutrina. Quem condena essa doutrina são os hereges dos Diamonds e somente eles. Somente eles. Entende? Eles estão sozinhos, enquanto a igreja toda admite isto. Então, esse é um ponto bastante importante. Então, esse vídeo é isso, é a má fé. Tirar, como fazem os próprios protestantes, porque eles são protestantes, né? Protestantes contra a igreja católica. Então, eles tiram do contexto, como fazem os protestantes, né? Esse vídeo, por exemplo, que eu gravei, eles tiraram do contexto para dar um outro significado e
Isso é uma montagem. É simples assim. E aqueles que se escandalizam quando a gente repete a doutrina católica, eu só posso dizer que isso é um escândalo farisaico, que não tem nada a ver, eles deviam se escandalizar consigo mesmos, em primeiro lugar, e se converter, se tornarem católicos. E, portanto, eu não farei nada, absolutamente nada, com relação a isso. Eu professo o catolicismo, todo o meu coração, até a última gota de sangue. Entendi, se estivesse em jogo a minha vida, entendi, eu abraçar a heresia deles, tá? Ou perder a minha vida, eu ofereci a minha vida a Deus Nosso Senhor. Mas com toda certeza, sem nenhuma dúvida, com a minha consciência absolutamente tranquila. Entende? Porque eu escolhi pela verdade, eu escolhi por Nosso Senhor, eu escolhi pela Igreja de Cristo. Eu estou convencidíssimo disso. Se essa heresia deles realmente tivesse qualquer coisa de católica, fosse católica mesmo, fosse realmente católica, fosse a doutrina da igreja, eu estaria defendendo isso aí com todas as forças. Mas não é. É uma heresia moderna. Tá? E se inspira, como eu já falei, num vídeo que eu acho que infelizmente eu não publiquei ainda assim, amplamente, como deveria, né? Onde eu explico o método católico para examinar alguma coisa e o método que eles usam, tá? Que é um método protestante. É um método errado, um método condenado pela igreja, né, que inclusive os modernistas utilizam. Tá? Então eu espero que essas colocações ajudem a aclarar um pouco isso aí. Tá? Eu realmente não estou assim, preocupado com o escândalo desse povo. Eles se escandalizam por quê? Porque por pura hipocrisia, por puro farisaísmo, isso não tem nada a ver com a realidade. Entende? Quem está inovando aí são eles. Compreende? Quem é herege, eles são realmente hereges. Entende? Os católicos devem evitar o contato com eles, o contato com essas pessoas. Se estão em algum grupo, alguma coisa, expulsá-los, porque são extremamente perigosos, eles matam, eles tiram a fé das pessoas. Tá? Deve-se, né, inclusive, negar a comunhão a essas pessoas. Os sacerdotes não devem dar a comunhão às pessoas que negam as doutrinas católicas, do batismo de desejo e do batismo de sangue, que é o ensinamento da igreja. Se a pessoa se nega a dobrar-se perante o ensinamento da igreja, perante o catecismo que a igreja oferece aos fiéis, ele não quer acreditar nisso, então que ele vá lá junto com os protestantes e os demais, entende? Que realmente são iguais a eles, não querem aceitar, não querem se dobrar, tá bem? Eles não têm fé, infelizmente. Eles têm fé humana, fé em certas pessoas, nos da seita deles, nos gurus deles. Compreende? Como muitos outros aí também não têm fé católica, eles têm fé no guru. E a fé deles se move de acordo com a fé humana que eles têm. Tá? E é por causa disso que eles não podem ter parte na Sagrada Comunhão. Porque eles não têm a fé. Compreende? Eles precisam abjurar desses erros e voltar à fé católica. Eu espero ter sido suficientemente claro sobre a matéria. Quisera eu que essa fosse a última vez que eu tivesse que falar sobre isso, porque já foi dito mais do que o suficiente. Tá bem? Muito obrigado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.